Os nazistas tinham robôs assassinos? Sim, eles tinham, mas eles não se pareciam com humanoides e também não tinham a aparência que muitos imaginam. Quando ouvimos a palavra robô, a maioria de nós pensa nesse tipo de coisa. Este é o famoso Maschinenmensch, Homem-Máquina, do clássico filme de ficção científica de 1927, Metrópolis. A palavra robô deriva do termo tcheco robota, que significa literalmente trabalho forçado servidão, ou de forma figurada, trabalho árduo. O termo foi usado pela primeira vez em seu sentido atual na peça tcheca de 1920, RUR. Rossum's Universal Robots. Um robô é essencialmente uma máquina capaz de realizar automaticamente uma série complexa de ações. Ele pode ser guiado por um dispositivo externo de controle ou ter o sistema de controle embutido. A maioria dos robôs não se parece com humanos, mas sim com máquinas projetadas para realizar tarefas específicas. E a Alemanha nazista produziu vários deles, tanto como armas engenhosas e aterrorizantes, quanto como ferramentas para trabalhos de defesa mais benignos. O primeiro robô assassino nazista. O tanque de demolição Goliath. Antes dele, vários países como França e União Soviética já trabalhavam no pré-guerra em tanques controlados remotamente para tarefas perigosas, visando poupar soldados de risco extremo. Os alemães, por sua vez, desenvolveram 3 veículos de demolição. O maior foi o Borgward IV, produzido em 1942 pela Borgward. Era um veículo pequeno, de 3,45 toneladas, tripulado por um homem. Tinha motor a gasolina de 4 cilindros, chegava a 40 km por hora e possuía blindagem de até 20 milímetros. Funcionava assim. O piloto conduzia o veículo até perto do alvo, depois descia. A partir daí, outro veículo blindado, normalmente um Panzer III modificado, assumia o controle por rádio, levava o Borgward até o alvo, liberava sua carga explosiva automaticamente e o retirava do local. O piloto original voltava, reentrava no veículo e o levava de volta em segurança. Em teoria, era reutilizável. Na prática, era caro, vulnerável e pouco eficiente. O robô-bomba descartável, Goliath. A versão mais famosa foi o Goliath, um mini-tanque de 370 quilos, com 1,5 de comprimento, controlado por cabo, 650 metros de fio. Carregava 60 quilos de explosivos e era guiado por um único soldado. Possuía motor elétrico, nas primeiras versões, ou motor a gasolina nas posteriores. Chegava a apenas 6 km por hora. O Goliath era de uso único. Uma vez detonado, era perdido. Apesar de frágil, foi usado extensivamente em combate. Anzio, Itália, 1944. Os alemães lançaram 13 Goliaths contra as posições aliadas. A maioria foi destruída pela artilharia antes de chegar perto. Os alemães conseguiram inicialmente conter a cabeça de praia aliada, submetendo-a a considerável pressão durante um contra-ataque contra a cabeça de praia de Anzio. 13 Goliaths foram enviados para destruir pontos fortificados aliados e criar uma brecha na linha, mas o fogo da artilharia aliada destruiu 3 dos Goliath antes que pudessem se aproximar, e os 10 restantes foram retirados por seus operadores, já que eram muito vulneráveis às armas pesadas aliadas. Durante o dia D na Normandia, em junho de 1944, alguns Goliaths foram capturados por britânicos e americanos, novamente após o fogo de artilharia ter cortado seus cabos de controle. Demonstration of the Nazi midget demolition tank captured both in Italy and in France. Loaded with explosives, the tiny tank can be sent against selected targets by radio control. This device appears to be expendable. A larger type can be retrieved by radio after discharging its load of explosives. Troops in this area call it the doodlebug, and here one of the GIs goes for a ride. Os Goliaths foram usados pela SS durante a repressão à insurreição de Varsóvia.
em 1944, quando o exército de resistência polonês se levantou contra os alemães que ocupavam a capital da Polônia. Os alemães esmagaram impiedosamente toda a oposição, destruindo vastas áreas da cidade e matando dezenas de milhares de civis. Os Goliaths foram empregados para destruir bunkers poloneses e edifícios fortificados, mas muitos tiveram seus cabos cortados por bravos resistentes antes de alcançarem seus alvos, já que os longos e finos cabos eram extremamente vulneráveis. Embora tenham sido produzidos 7.564 Goliaths, a maioria falhou em atacar com sucesso pontos fortificados inimigos bem defendidos. As fraquezas do projeto eram os já mencionados cabos de controle expostos e a blindagem muito fina do veículo. Ainda assim, o conceito de design certamente funcionava e poderia ser aprimorado. E o Goliath é amplamente reconhecido como tendo ajudado a estabelecer as bases para os modernos veículos militares controlados remotamente. A terceira versão do veículo de demolição robótico alemão foi o Springer, um veículo sobre esteiras de 2,4 toneladas, baseado na motocicleta semi-lagarta NSU SDK-FZ-2 Kettenkrad, fortemente modificada e equipada com o motor Opel Olympia original. O Springer carregava uma carga explosiva de 330 kg, protegida por cerca de 10 mm de blindagem. Sua operação era semelhante à do Borgward IV. Um motorista sentado na parte traseira do veículo conduzia o Springer até perto do alvo antes de desmontar. O Springer, então, era controlado sem fio por um veículo blindado especial de comando, podendo ser guiado até 2 km de distância até o alvo antes de ser detonado. A previsão meteorológica precisa era vital para os alemães, especialmente em relação às janelas de invasão prováveis para os aliados na Europa e para o planejamento e execução de suas próprias ofensivas, como a das Ardenas, em 1944. Os alemães estavam em desvantagem durante toda a Segunda Guerra, já que os sistemas meteorológicos geralmente se movem de oeste para leste no hemisfério norte, passando primeiro por territórios sob controle aliado, como a América do Norte, Groenlândia, Islândia e assim por diante. Os alemães tiveram que empregar diversos métodos para prever o clima, inicialmente usando aviões de reconhecimento meteorológico em longas missões sobre o Atlântico e o Ártico. Submarinos também foram usados, enviando relatórios meteorológicos codificados para o quartel-general a partir de várias partes do Atlântico e de outras regiões. Mas esses relatórios não eram regulares, e enviá-los podia colocar em risco tanto a aeronave quanto o submarino. Uma série de barcos pesqueiros convertidos, carregados de instrumentos meteorológicos e rádios, também foi usada, muitas vezes navegando falsamente sob bandeiras aliadas ou neutras, mas eles foram caçados usando radiogoniometria e capturados ou afundados. Cientistas alemães resolveram parcialmente o problema usando robôs. Neste caso, engenhosas estações meteorológicas robóticas, escondidas sob as ondas e que apareciam automaticamente para enviar relatórios meteorológicos até 4 vezes por dia. AWFS, Wetterfunkgerät-See, ou Estação Meteorológica Marítima, era um tipo de boia desenvolvida pela Siemens em associação com a Kriegsmarine. Era longa e fina, projetada para ser lançada de um tubo de torpedo de submarino. A estação consistia em 2 cilindros que se encaixavam telescopicamente. Após ser liberada pelo submarino, a estação boiava na superfície de forma vertical, enquanto o cilindro inferior deslizava para baixo por gravidade, estendendo o conjunto até 10 metros de comprimento, preso ao fundo do mar por uma âncora em corrente, como uma mina magnética. A estação media automaticamente parâmetros como velocidade do vento e pressão atmosférica, dados vitais para meteorologistas. 4 vezes por dia, a antena era levantada acima das ondas. As medições eram feitas e transmitidas em rajadas de código para o quartel-general na Alemanha. Cada transmissão durando de 60 a 120 segundos, tempo insuficiente para que as forças navais ou aéreas aliadas localizassem a origem do sinal. A Kriegsmarine lançou uma série dessas boias robóticas no Atlântico, na costa oeste da Irlanda Neutra. Elas tiveram tanto sucesso que o almirantado britânico ofereceu uma recompensa de 1.000 libras esterlinas, uma soma enorme na época, para qualquer pescador que recuperasse uma e a entregasse às autoridades britânicas. No total, cerca de 15 dessas estações foram usadas no mar.
As baterias duravam 8 semanas, após o que a estação se autodestruía automaticamente ou se inclinava mais de 45 km, evitando ser capturada por cabos. Mais tarde, os alemães expandiram o uso para estações em terra, que tinham bateria suficiente para durar cerca de 9 meses. Essas estações eram instaladas por tripulações de submarinos que desembarcavam em botes de borracha, um processo demorado e arriscado. Foram estabelecidas 14 dessas estações na região do Atlântico Norte e do Ártico, incluindo a Groenlândia, a ilha de Spitsbergen, Svalbard e até Labrador, no Canadá, em 1943. A estação meteorológica Kurt, em Labrador, não foi descoberta pelas autoridades canadenses até 1981. Entretanto, de longe, o uso mais aterrorizante de robôs pela Alemanha nazista foi a bomba voadora V1, apelidada de bomba robô pela imprensa britânica. A V1 foi um dos primeiros mísseis de cruzeiro da história, movido por um motor a jato pulsante. Era lançado de uma rampa por um gerador a vapor, guiado por um piloto automático simples que regulava a altitude e velocidade. A V1 carregava uma ogiva de 1 tonelada de explosivos. Um odômetro, acionado por uma pequena hélice no nariz, determinava quando o míssil havia alcançado a área-alvo. Quando o contador pré-ajustado chegava a 0, a V1 automaticamente mergulhava em direção ao impacto. Usada principalmente para bombardear Londres, a V1 tinha precisão inicial dentro de um círculo de 30 km de diâmetro, basicamente toda Londres. Depois melhorada para 11 km, foram lançadas 9.521 V1s contra a Inglaterra, das quais cerca de 25% atingiram seus alvos. O restante foi abatido pela artilharia antiaérea, por cabos de balões, caças interceptadores ou sofreu falhas mecânicas. Os nazistas, portanto, realmente tinham robôs assassinos, não humanoides, mas máquinas como tanques-bomba, drones primitivos e mísseis automáticos. Armas que abriram caminho para a tecnologia militar moderna. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem também se interessa por histórias da Segunda Guerra. Isso ajuda demais a manter este trabalho vivo e a trazer cada vez mais relatos raros e impressionantes sobre os segredos da guerra.